Gente, essa notícia aqui é só pra mostrar pra vocês o absurdo que é a imprensa brasileira. Se vocês ainda não sabem, um cara de esquerda, assumidamente de esquerda, que se diz progressista, né, nos costumes, que professa toda a agenda identitária woke, negada por todos os conservadores deste país, é exposto na imprensa desta forma. Lula prepara a Guerra Santa contra o Alcolumbre para emplacar conservador no Supremo. O Jorge Messias, ele é tudo menos conservador. E sabe quem que fez essa matéria? Eu não tô falando do nome não, do Sérgio Denicoli. Tô falando quem é o Sérgio Denicoli. Esse rapazinho aqui é o CEO da AP Exata, uma empresa de análises diversas, que inclusive olha sobre números, narrativas predominantes nas redes sociais. Ele fez parte do núcleo duro do Duda Lima na campanha do prefeito de 2024. Aqueles áudios do Telegram que rodavam, hein, Sérgio? Tu é, velho, um safado. Safado a gente não pode chamar sem ser processado, né? Então vocês imaginam que eu realmente queria falar e eu não vou falar porque tomar processo não é bacana. Aí vem lá, o Messias de Lula representa o elo que ele precisa para se aproximar do campo evangélico. Não, se bem que com o apoio que ele tá recebendo do Mendonça e o Novo, pode até colar. O presidente percebeu que o caminho para 2026 passa pelo conservadorismo religioso, hoje dominante no Congresso, nos púlpitos e em parte expressiva do eleitorado. Ao escolher um evangélico de seu círculo mais próximo, Lula tenta furar o bloqueio simbólico que a direita ergueu nos últimos anos e se colocar como interlocutor legítimo do discurso moral. Aí os golpistas do Estadão publicaram esse editorial ontem. Mais uma escolha política para o Supremo. Oh. Eu não suporto o Messias, eu não suporto Lula. Mas essa manchete é idiota. Um político faz escolhas o quê? Técnicas? Técnicas? Gente, vocês acham que existe escolha técnica? O que é uma escolha técnica, gente? Não existe escolha técnica. Toda escolha é política. Toda escolha é política. Toda escolha para o Supremo é política. Mesmo no mundo da técnica, existe escolha política. O pessoal não diz que tem uma ala mais garantista, outra mais legalista. Você escolhe a depender do quê? Da sua predileção política. É assim que as coisas funcionam. O mundo tem ideologia. Então, assim, tem muita coisa para você criticar. Era melhor você colocar o seguinte, mais uma escolha, sei lá, pessoal do Lula, né? Porque aí você não é uma história republicana. Ou então coloca uma escolha nada republicana. Coloca assim, sabe? Mas uma escolha política, sabe? Aquele jargão idiota que tenta passar a ideia que existe alguma questão técnica envolvida. Não, o grande problema aqui é o quê? Você tá mandando pro Supremo o Messias. O Messias, aquela lenda, lembra lá de 2016, do áudio? Se não lembra, eu trouxe hoje a imagem do lindo diálogo do Lula com a Dilma, o Estadão até vai falar sobre isso nesse editorial. O problema é esse, você tá colocando o cara que é petista, e todo mundo sabe aí que essa indicação parte muito mais da confiança do Lula. Quem diz isso é a Globo, foi André Sadi, que o Lula busca governabilidade através do Supremo, não do Congresso. Não dos eleitos, mas daqueles que estão acima do bem e do mal. Esse que é o grande problema. Aí tá ali, né? A indicação de Messias pro Supremo desvela mais uma vez a compreensão distorcida que Lula tem do papel da mais alta corte do país. Não, não é só do Lula, é o próprio Estadão. É o próprio Estadão quando valida que a Corte Suprema persiga pessoas e passe por cima da lei. O Estadão não tem nenhuma moral para falar sobre Lula. É o sujo falando do mal lavado. Em vez de tratar o Supremo como foro de interpretação constitucional, contrapeso republicano e guardião das garantias e dos direitos fundamentais, Lula o vê como extensão da arena política, vale dizer, como espaço no qual busca premiar lealdades pessoais e amarrar apoios estratégicos. O Estadão é a mesma coisa. A mesma coisa. Estadão, Globo, todo mundo. Vocês querem, todo mundo quer um juiz para chamar de seu. Nesse sentido, a escolha do advogado-geral da União, sem currículo suficiente para integrar o Supremo, não deixa margem para dúvida sobre o que realmente o trouxe até aqui. Messias é mais conhecido por ter protagonizado como Messias nos episódios finais do governo Dilma, quando ela tentou nomear Lula para a Casa Civil em 2016, num movimento desesperado para dar ao padrinho acossado pela Lava Jato um cargo que lhe conferisse foro privilegiado. Messias era subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil na ocasião, e não há nada mais em sua trajetória que o transforme naturalmente em um nome adequado para o Supremo. Pela Lava Jato, um cargo que lhe conferisse foro privilegiado. Messias era subchefe para assuntos jurídicos da Casa Civil na ocasião, e não há nada mais em sua trajetória que o transforme naturalmente em um nome adequado para o Supremo. Como se tivesse, né? Porque ele é professor doutor, né? Ele fez um doutorado. Oh, meu Deus, é isso, né? O notório saber jurídico. O notório saber jurídico do Brasil é assim. Tiririca não é senador. Tiririca não é senador. Mas lembra lá daquele que tava com dinheiro na cueca? Ele vota. É assim que funciona, sabe? O cara do dinheiro da cueca vota. Que vai julgar o notório saber jurídico. Obviamente, portanto, Messias não tem notável saber jurídico necessário conforme o artigo 101 da Constituição para entregar ao Supremo. Em seu favor e para a vergonha do país, não é o primeiro a ser nomeado sem esse requisito e muito provavelmente não será o último, pois isso é verdade. O problema, contudo, não reside apenas nas credenciais individuais do indicado, mas no processo sistemático de esvaziamento do espírito republicano que deveria orientar as indicações. Desde que retornou ao Planalto, após ficar 580 dias preso, né, Lula tem feito escolhas movidas por critérios pessoais, gratidão, confiança política, afinidade ideológica, em detrimento de qualificações técnicas e de uma visão institucional que fortaleça a separação entre os poderes. Bom, o Estadão derrubou um império, né, legítimo, deu um golpe de Estado por simples vontade de tomar o poder para si e ter, principalmente, ganhos financeiros. Está em posição de falar de alguém? O Estadão ajudou a manter uma oligarquia até 1930, tentou derrubar em 32, porque estava bom para eles, estavam no poder. A Globo faz isso até hoje, o Estadão também. Então, assim,
É o sujo falando do mal lavado. Isso é o teatro das tesouras. Esse editorial é um clássico exemplo do teatro das tesouras. As duas faces da mesma moeda. Um tentando se vender como técnico, extremamente político, manipulador, controlador, e o outro todo mundo sabe quem é, que é o Lula. Foi assim com o Zanin, advogado pessoal. Foi assim com o Dino, convertido em espécie de enviado especial do governo para assuntos políticos dentro da corte. E repete-se agora com Messias. Em todas essas indicações, Lula manifestou desinteresse pela pluralidade interna do tribunal, inclusive pela evidente falta de diversidade de trajetórias e perfis, tão alardeada por ele em outras frentes. Não se pode desconsiderar ainda a conveniência eleitoral de indicar Messias, também pelo fato de ele ser evangélico. É lícito inferir que se trata de um cálculo de Lula visando a aproximação com o eleitorado notoriamente refratário ao presidente com vistas às eleições de 26. É estimável que indicações para o Supremo sejam tratadas como retribuição por serviços prestados, estratégia política ou expediente de campanha eleitoral. Eu fico pensando, né? Quem foi o cara que o Michel Temer indicou? É por notório saber jurídico também, né? Nem o próprio Messias esconde que é isso, a bem da verdade que se trata. Como mostrou o Estadão, Messias assumia a AGU, afirmou que Lula resgatou seu nome. E essa gratidão, como confidenciou amigos, ele levaria para o túmulo. Por sinal, eu acho que o único cara hoje na corte que foi juiz, antes de chegar lá, foi o Fux. Olha só, né? E o problema notório saber jurídico, né? Só tem um de 11. Um de 11 era juiz, e segue sendo juiz. Passou, né? Concurso dos outros. Teve uns que não perdeu o concurso de juiz. A corte que deve servir ao país e não a governos, muito menos a pessoas, será ocupada por alguém que associa sua trajetória ao juramento de lealdade pessoal ao presidente da República. O Supremo tem poder extraordinário no arranjo político constitucional brasileiro. E isso, não tem mesmo. Julga autoridades, arbitra conflitos entre poderes e delimita o alcance de políticas públicas. Ele também manda em qualquer coisa, pode fazer o que quiser, né? A Constituição é eles, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Eles são a verdade. Eles são a República. Quanto maior esse poder, maior deve ser o rigor na escolha de seus integrantes. A submissão do processo de nomeação às conveniências políticas do chefe do executivo desequilibra o sistema e fragiliza a própria corte aos olhos da sociedade. Não se trata aqui de contestar a legitimidade da prerrogativa presidencial, mas de lembrar seu propósito. Garantir que o Supremo seja formado por magistrados independentes, intelectualmente preparados e comprometidos com a Constituição, não por auxiliares promovidos ao topo da estrutura jurídica como recompensa. O país precisa de um Supremo que sirva a República, não um presidente. Aí eu pergunto, se o indicado do Lula fosse o Pacheco, será que tinha esse choro? Se o Lula mandasse o Pacheco, teria esse choro? O Pacheco tem notório saber jurídico? Conversa mole. É teatro das tesouras, sujo falando do mal lavado, porque não conseguiu emplacar o nome que eles queriam. E tá ali, o clássico diálogo. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele, e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse, tá? Tá bom. 16 de março de 2016. A necessidade do papel chegou após 9 anos e alguns meses, né?